Olá, meus amores. Hoje nossa aula então é de ciências. Eu tô aqui com o nosso livro na página 63 e o nosso assunto é degradação dos recursos naturais. Então eu vou explicar o que é isso para vocês, ao mesmo tempo eu vou dar uma lidinha aqui em alguns trechos que eu considerei importante. A palavra degradação, ela vem de destruição. Então, destruição dos recursos naturais tão importantes para o meio ambiente, né? Então, veja bem, ao mesmo tempo em que o ser humano é dependente dos recursos do meio ambiente, muitas vezes ele é o principal agente que o destrói. Então, veja, nós seres humanos, nós sabemos que sem os recursos naturais, ou seja, sem árvores plantadas, sem água, sem um ar limpo, nós não sobrevivemos com saúde. Nós sabemos disso. Porém, existe um interesse maior do ser humano, que é sempre ter mais coisas e mais dinheiro. Então, com isso, o ser humano ele vai destruindo a natureza, né? Ele vai degradando a natureza e não vai repondo, né? Não vai usando essa natureza de forma que ela possa se reconstruir, né? Se restabelecer. Ele vai usando sem medida, ao ponto, né? De muitas vezes nós ficarmos sem uma grande área de extensão de mata, por exemplo, tá? Então aqui tá falando da importância da natureza ser utilizada de forma pensada, calculada, né? A natureza, ela precisa de um tempo para se recompor, né? Se nós cortarmos, por exemplo, o nosso cabelo bem curtinho, no caso das mulheres, até esse cabelo chegar na cintura, por exemplo, vai levar um tempo, né? Quando eu tiro uma árvore da natureza e aí eu planto ela novamente, até essa árvore crescer e chegar ao ponto de dar frutos ou dela poder ser utilizada novamente, leva-se tempo, né? E o ser humano, muitas vezes, ele não quer esperar a natureza ter o tempo dela para se renovar, para crescer, para se restabelecer. Então, ele vai usando, vai degradando, vai destruindo, sem medida. Aqui fala das tribos, As tribos indígenas utilizam diretamente os recursos que podem retirar da natureza, mas costumam usar apenas o que precisam para sobreviver. Elas respeitam a capacidade da natureza se recuperar. Então veja, o índio, gente, desde o começo dos tempos, ele não tinha estudo, não tinha escola, mas ele foi observando como era a natureza. Então ele tirava da natureza a quantidade que ele ia usar e não aquela quantidade desnecessária, né? E ele sabia também, e ele sabe até hoje ainda as tribos que existem, que a natureza ela precisa de um tempo para recuperação. Então o índio ele sempre soube usar a natureza de modo que essa natureza se recupere, né? Se renove, se renasça de novo. Assim acontece também quando a gente fala da natureza, a gente pensa nas árvores e nas plantações, né? A gente já sempre ouviu que se eu tiro uma árvore eu tenho que plantar outra, né? Nós já ouvimos também falar muito, por exemplo, existem fazendas de plantação de eucalipto. O eucalipto ele é usado para fazer o quê? Papel. Mas essas fazendas, elas têm um planejamento. Elas plantam, elas tiram, elas replantam
Então elas costumam fazer certinho o tempo de recuperação da natureza, tá? Mas vamos pensar, por exemplo, nos peixes do rio. Existe uma época que você pode pescar um tipo de peixe e existe uma época que você não pode pescar, porque a época em que me fugiu a palavra, o peixe ele está dando cria, vamos dizer assim. A época, se não me engano, da piracema. Então existe todo um estudo, né? Até que ponto eu posso retirar esse peixe do rio? Em que época eu posso retirar esse peixe do rio? Em que quantidade eu posso retirar esse peixe do rio? Então, quando eu vou mexer na natureza, tem que ter um planejamento e tem que ter o tempo dela se renovar, dela renascer. Isso tanto para a plantação como para os animais também, no caso dos peixes, né, que são pescados para alimentação de nós seres humanos, né? E aqui fala, ó, por outro lado, os índios, né, que não tem estudo nenhum, sabem utilizar a natureza, né, perfeitamente, mas por outro lado, as comunidades urbanas, né, que somos nós, da cidade, né, as indústrias de móveis, por exemplo, né, elas costumam utilizar uma quantidade enorme dos recursos naturais. Por exemplo, tiram as árvores para fabricar móveis, né? E não dão o tempo de renascer dessa natureza, né? Se recuperar, né? Tem também um fator muito importante, né? Da zona urbana, ou seja, da cidade, né? Nós sabemos que na zona urbana, na cidade, tem os lugares onde se localiza as indústrias. Quando a gente fala em indústria, todo mundo pensa, a indústria que fabrica chocolate, a indústria que fabrica a bolacha, o suco, o leite. Mas, gente, existe indústria para tudo. Tem a indústria que fabrica o detergente que a mãe usa para lavar a louça, tem a indústria que fabrica a água sanitária, que é a Cândida, né, mais conhecida como Cândida, tem a indústria que faz os produtos de limpeza, enfim, produtos tóxicos, né, tem a indústria que faz a vassoura, tem a indústria que faz o rodo e por aí vai, tá? Muitas dessas indústrias, elas despejam resíduos nos mares e nos rios ou na natureza, fazendo também poluir, né, a natureza e aí causando também um grande estrago, né, na natureza antes mesmo da gente poder utilizar ela, né? Então, no caso, eles poluem, as indústrias poluem o ambiente, tanto despejando resíduos nos mares, nos rios, na vegetação, no solo, vamos dizer assim, como também no ar com a fumaça, né? Hoje em dia, existem umas empresas que elas fiscalizam, né, essas indústrias para que elas não degradem, não destruam o ambiente com seus resíduos, tanto os resíduos líquidos, né, que poderiam cair no rio, no mar, no solo, como resíduos de fumaça no ar. Então, por exemplo, tem indústria que precisa colocar um filtro nas chaminés para que essa fumaça seja menos poluente, por exemplo, no ar. E outras que elas não podem jogar os resíduos tóxicos, por exemplo, nos rios. Existem uma fiscalização hoje, né, sobre isso. Mas existe também, como nós somos um país de terceiro mundo, existem aqueles também que dão um jeito e faz as coisas de qualquer jeito, sem a fiscalização, e acaba poluindo o ambiente. Logo mais no próximo vídeo eu vou falar de algumas poluições
do ambiente para vocês. Até já já!